Olá, família, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Vamos dar continuidade às nossas aulas. Já estamos com muitas saudades, mas aqui na nossa cidade ainda permanecem as aulas suspensas e a gente precisa muito do apoio da família para manter o vínculo da criança, da família com a escola, não é? A educação infantil, a gente tem um cuidado para que as crianças não fiquem muito tempo em frente à tela. Então, a orientação é que a gente oriente as famílias para fazer as atividades com as crianças, né? Se as crianças puderem participar um pouquinho, assistir um pouquinho da aula, tudo bem, mas não é recomendado que as crianças passem muito tempo em frente à tela, né? E na educação infantil as crianças também se dispersam muito rapidamente. A aula remota não é adequada para crianças dessa idade, né? Estamos assim com a aula remota devido à situação da pandemia, mas não é interessante que as crianças passem muito tempo em frente à tela, nem que fiquem sozinhas durante a aula, né? Que os pais possam orientá-las. A gente sabe também que os pais nem todos estão trabalhando em casa, nem todos têm esse horário disponível na hora da aula, mas que em algum momento tire-se esse tempo para que os pais possam orientar as crianças nessas atividades, certo? Vocês já me conhecem, meu nome é professora Resilane. Eu estudei e me preparei para estar aqui esse momento com vocês, direcionando essas aulas. A gente aproveita esse tempo da família para que vocês possam repassar o que vocês vivenciaram em outras épocas para as crianças, não é? A gente orienta que nesse momento a gente não se preocupe tanto para que a criança aprenda a ler, a decodificar, mas que a criança aprende para que serve a leitura e a escrita, né? Que ela aprenda como é gostoso, como é agradável usufruir da leitura e da escrita. A função social da leitura, não é? Que os pais possam ter esse momento de ler para os seus filhos, de cantar, de brincar. Então, a gente escolheu para nossas próximas aulas a gente trabalhar com folclore. E aí a gente pode pensar em vários conhecimentos que as crianças vão ter acesso através desse assunto, não é mesmo? Então, eu imprimi e deixei na escola para que os pais viessem pegar um material para a gente trabalhar esse assunto do folclore. Entre esse material, a gente tem o mapa do Brasil. Então, o que é que a gente quer que seja feito para iniciar esse assunto? Que as crianças tenham acesso ao mapa do Brasil. As crianças, elas já nos dias de hoje têm muito contato com a internet, né? A gente está sempre frisando que não seja por um tempo indeterminado, que esse tempo seja controlado, mas que é inevitável as crianças terem acesso à internet, à leitura, a muita informação. Então, certamente elas já conhecem o mapa do Brasil, mas aí vocês vão apresentar novamente o mapa do Brasil para elas e perguntar, né? Crianças, meu filho, vocês sabem o que é isso aqui? Certamente eles vão dizer que é o mapa do Brasil, ou se não disser ainda, vocês vão orientar, né? Esse é o mapa do Brasil. E aí vocês aproveitam para fazer menção
algum familiar que mora em algum lugar do Brasil, alguma paisagem que eles já conhecem do Brasil, por exemplo. Tem lugar no Brasil que é muito frio, que em algumas épocas do ano, às vezes, não todas as vezes, chega a acontecer de ter neve, né, que as crianças adoram. Então, no sul do Brasil é mais frio, vocês podem falar. Aqui no Nordeste, a gente tem mais praias, e as crianças geralmente adoram praia, né? Vocês podem falar de algumas experiências que já tiveram com elas na praia, ou de algum familiar que mora em algum lugar do Brasil, que vocês têm algum contato. Apresenta o mapa do Brasil, mostra como o Brasil é grande, como o Brasil é diverso, não é? E aqui, nessa diversidade tão grande do Brasil, a gente tem muitas coisas legais, como, por exemplo, a gente tem brincadeiras bem diferentes dependendo da região do Brasil. A gente tem festas bem diferentes, não é? As festas do povo, carnaval, as festas juninas, a festa de Boi-Bumbá no norte do Brasil. E aí vamos falando, o que tem mais nesse Brasil tão grande? Tem comidas bem diferentes, tem brincadeiras, em cada região do Brasil as brincadeiras são um pouco diferentes. As adivinhas, a gente pode falar de muita coisa que tem nesse Brasilzão, certo? E aí a gente vai trabalhando o conceito do folclore, que é justamente essa cultura do povo, não é? A cultura popular, que traz tudo isso que a gente tem, que vivencia hoje nas diferentes partes do Brasil e que a gente já vivenciou, que foi passado de geração em geração, que nem, por exemplo, as brincadeiras, né? Daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente sobre as brincadeiras, que as brincadeiras que os pais das crianças hoje brincaram são muito diferentes das brincadeiras que eles brincam hoje. A brincadeira que os avós de vocês brincaram já era diferente também. Vocês sabem como é que seus avós brincavam, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre essas brincadeiras. Mas, como eu já falei, é importante que as crianças, mesmo que elas ainda não saibam ler, elas apreciem a leitura, né? Os pais podem ter esse momento de ler para os seus filhos, né? É muito importante que eles vejam os pais lendo, vejam como é gostoso ler uma boa história, não é? Então, dentro desse assunto folclore, a gente vai abordar as lendas, né? Será que eles já conhecem algumas lendas? Já ouviram falar no Saci-Pererê? Como é o Saci-Pererê? Esse aqui, não é? Esse negrinho que anda pulando de uma perna só, fazendo muitas travessuras. E ele tem vários amigos, não é? O Boitatá, conhecem o Boitatá? A Yara. Conhecem o Curupira? Vocês conhecem a história do Curupira? Vamos ler essa história do Curupira. O Curupira, ele é um menino que tem os pés viradinhos para trás. E porque ele tem esses pés virados para trás, ele tem muita facilidade de proteger a natureza e enganar os caçadores, porque enquanto ele vai para um lado, devido aos seus pezinhos ser para trás, os caçadores pensam que ele foi para outro e ficam meio confusos e acabam indo embora e não fazer o que pretendiam fazer, às vezes matar os animais, não é? Que isso é muito errado. Então vamos ler a história do Curupira. É importante que seja trabalhada a entonação de voz para que a criança se mantenha mais engajada na atividade, não é? E que no material que eu mandei para vocês também ele é muito rico em imagens, né? Para que a criança também possa apreciar.
Então, os pais devem ler, vou ler aqui rapidamente, a lenda do Curupira para as crianças, né? Curupira. O Curupira é um anão de cabelos vermelhos, comprido e desgrenhados. Sua marca registrada é ter os pés virados para trás. Com isso, ele engana seus perseguidores. Vive montado num catitu, que é um porco do mato muito feroz. Pode trazer nas mãos uma lança ou um arco e flecha. Ele é um defensor da natureza e persegue e mata quem a desrespeita. Então, é uma historinha que tem muito a nos ensinar sobre a proteção à natureza, né? Nós dependemos da natureza e nós devemos respeitar toda a forma de vida da natureza. Então, o Curupira, ele é surpreendente nesse sentido, de ter os pezinhos para trás e não medir esforço para proteger a natureza, não é? Então, dentro dessa história do Curupira, a gente pode abordar essa questão do respeito à natureza, né? No dia a dia, a gente não jogar lixo no lugar inadequado, né? A gente ensinar desde cedo à criança a importância da reciclagem. E um assunto que eu preparei também para trabalhar com vocês, para orientar vocês que trabalham com as crianças, é sobre a necessidade que as crianças têm de movimentar-se, né? Não sei como está cada um aí na sua casa, alguns têm mais espaço, outros têm menos, e a criança, ela não pode ficar só sentada assistindo TV, né? Ela tem que movimentar-se. É natural da criança esse desejo de movimentar-se. E deve ser de todo ser humano, né? Mas especialmente as crianças, nessa fase da vida, elas têm essa necessidade. E é saudável que elas brinquem, até para à noite estarem cansadas e dormir, não é? Mas que para o desenvolvimento das crianças, e nisso também a gente pode aproveitar para ensinar várias coisas, né? Como lateralidade, esquerda, direita. Então, eu preparei e mandei aí no material impresso uma brincadeira com o pezinho do Curupira, não é? Que nem sempre ele tá para frente, às vezes ele vai ficar de ladinho, às vezes ele vai ficar virado para trás. E aí a criança vai brincar com esse material. Após o vídeo eu faço uma demonstração para vocês, né? A minha filha fez uma pequena demonstração de como pode ser essa brincadeira. Esses pezinhos vão ser colocados no chão e a criança vai pular. Vai ter o local onde ela coloca o pé, vai ter o local também onde ela coloca a mãozinha. E assim, através desse movimento, vocês podem trabalhar essa questão. Agora só o pé esquerdo, agora só o pé direito. Será que elas sabem, já sabem o que é esquerda, o que é direita? A gente vai ensinando aos poucos. Então, é muito importante que a criança tenha esse momento de se exercitar, de brincar mesmo, né? De se envolver com essa história do Curupira. E fica para outros momentos também, né? Para que a criança possa desenvolver-se nesse sentido de estar se movimentando, de estar pensando sobre esse conceito de lateralidade, que é importante que a gente já comece a trabalhar nessa fase. O nosso folclore é mesmo muito rico, não é? Dá para aprender muita coisa com o nosso folclore. Eu separei também uma outra lenda chamada Negrinho do Pastoreio, que eu estou enviando no material para vocês. Essa lenda dá para a gente aprender também bastante coisa a partir dela.
Tem uma imagenzinha do negrinho do pastoreio e ela já remete assim a um outro tempo que faz parte da nossa história do Brasil, que foi a escravidão, né? Vamos ver o que diz a lenda. Em uma rica estância do sul, havia um menino escravo que não tinha nome. Era chamado apenas de Negrinho. Não tinha pai, mãe, irmãos ou quem cuidasse dele. Era sozinho no mundo, mas dizia que era afilhado de Nossa Senhora, por quem tinha forte devoção. Sua tarefa era cuidar dos cavalos de seu perverso dono e não deixar que eles fugissem. No frio das manhãs de inverno, lá estava Negrinho, quase sem roupa, cuidando dos cavalos. É muito importante, assim, sempre chamar a atenção das crianças para as imagens, né? Elas são muito visuais e a gente tem esse cuidado de levar a criança a acostumar, a tomar gosto por ouvir histórias, mas enquanto isso a gente pode explorar bem as imagens, né? Mostrar que o Negrinho, ele, apesar de morar no lugar frio, não era na região sul, ele não tinha sequer roupas, né? Ele passava muito frio. Um dia, um cavalo sumiu e Negrinho foi acusado injustamente de tê-lo deixado fugir. Em razão dessa acusação, foi açoitado até sangrar. Aflito, o menino saiu para procurar o cavalo, mas não encontrou. De volta à estância, foi novamente castigado pelo patrão, dessa vez até ficar em carne viva. Não satisfeito com a surra, o dono colocou o menino nu dentro de um formigueiro. No dia seguinte, quando o dono foi ver, o estado do pequeno escravo tomou um susto. O menino estava lá, mas de pé, sem marcas de chicotadas ou de picadas. Nossa Senhora estava junto dele e também o cavalo sumido e alguns outros. Sem dizer uma palavra, Negrinho montou no cavalo e partiu conduzindo a tropilha. Dizem que ele virou um anjo e muitos já viram passar conduzindo seus cavalos. Outros acreditam que ele ajuda a encontrar coisas perdidas. Basta pedir com fé e acender uma vela. Então tem a imagem novamente aqui de um Negrinho saindo com os cavalos, né? Então essa história é uma história bem triste, né? Mas que reflete uma realidade que aconteceu no Brasil, uma história do nosso folclore, mas que a gente pode fazer essa ponte, né? Que teve um tempo que as crianças, elas não tinham direitos, principalmente essas crianças, né? Que eram filhos de escravos, eles trabalhavam muito, eles eram muito castigados e não tinha realmente leis que os protegessem, não é? Hoje em dia ainda é assim? Será que hoje em dia ainda tem crianças que são forçadas a trabalhar? Será que não existe leis que protejam essas crianças? Vamos pensar sobre isso, né? Vamos levar a nossa criança a refletir sobre esse contraste que é o direito que as crianças têm de se desenvolver, de brincar e fazer essa relação com o que foi no passado, como aconteceu no passado, né? Então, eu trouxe um outro texto. É muito importante que a gente tenha esse hábito de ler, né? Como eu falei, essa atividade é para ser desenvolvida ao longo de vários dias. Não vai ser tudo de uma vez para não ficar cansativo para a criança. Mas durante aí o período de uma semana vocês podem escolher o melhor horário, o horário que a criança esteja
mais receptiva, né? Não seja um horário que a criança esteja cansado ou que os pais estejam cansados, que seja um momento ideal para desenvolver essas atividades. Então, saindo desse texto aí um pouco triste, né? Quer dizer, bastante triste, a gente trouxe um texto aqui que fala das coisas boas que as crianças têm direito, né? O texto é de uma autora chamada Ruth Rocha, e ele diz assim: toda criança do mundo deve ser bem protegida contra os rigores do tempo, contra os rigores da vida. Criança tem que ter nome, criança tem que ter lar, ter saúde e não ter fome, ter segurança e estudar. Não é questão de querer, nem questão de concordar. Os direitos das crianças todos têm de respeitar. Direito de perguntar, ter alguém para responder. A criança tem direito de querer tudo saber. A criança tem direito até de ser diferente e ter que ser bem aceita, seja sadia ou doente. Tem direito à atenção, direito de não ter medos, direitos a livros e a pão, direito de ter brinquedos. Mas criança também tem o direito de sorrir, correr na beira do mar, ter lápis de colorir, ver uma estrela cadente, filme que tem robô, ganhar um lindo presente, ouvir histórias do avô, descer no escorregador, fazer bolha de sabão, sorvete se faz calor, brincar de adivinhação, morango com chantilly, ver mágico de cartola, o canto de bem-te-vi, bola, 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 lamber fundo de panela, ser tratada com afeição, ser alegre e tagarela, poder também dizer não. Carrinhos, jogos, bonecas, montar um jogo de armar, amarelinhas peteca e umas cordas de pular. Um passeio de canoa, pão lambuzado de mel, ficar um pouquinho à toa, contar estrelas no céu. Ficar lendo revistinha, um amigo inteligente, pipa na ponta da linha, um bondum cachorro quente. Festejar o aniversário com bala, bolo e balão, brincar com muitos amigos, dar uns pulos no colchão. Livros com muita figura, fazer viagem de trem. Um pouquinho de aventura, alguém para querer bem. Festinha de São João, com fogueira e com bombinha. Pé de moleque rojão, com quadrilha e bandeirinha. Andar debaixo de chuva, ouvir música e dançar. Ver carreiro de saúva, sentir o cheiro do mar. Pisar descalça no barro, comer frutas no pomar. Ver casa de João de Barro, noite de muito luar. Ter tempo para fazer nada, ter quem penteie os cabelos. Ficar um tempo calada, falar pelos cotovelos. E quando a noite chegar, um bom banho bem quentinho. Sensação de bem-estar, de preferência com colinho. Uma caminha macia, uma canção de ninar, uma história bem bonita, então dormir e sonhar. Embora eu não seja rei, decreto neste país que toda criança tem direito a ser feliz. Lindo texto, não é? É da autora Ruth Rocha, como eu já falei, e ele contrasta muito com essa lenda do Neguinho do Pastoreio, no sentido de que a lenda fala de um tempo que as crianças não tinham direito, não tinham sequer roupas, né?
não tinham comida suficiente, não tinham proteção nenhuma, né? E aqui esse texto de Ruth Rocha, ele fala totalmente o contrário, que criança tem que ter todos esses direitos, né? Tem direito de ser protegida, tem direito ao lazer, tem direito a se desenvolver. Acredito que do tempo da infância dos pais para infância da criança, hoje em dia, já se nota muita diferença, não é? Já se nota muita diferença, até pela questão das leis que protegem as crianças, né? Uma dessas leis é o Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento Infantil, que fala que a criança tem que ter todo essa proteção, esses direitos, para que ela possa se desenvolver de forma saudável. Então, toda criança do mundo, independente da sua nacionalidade, ela tem esses direitos. Independente se é uma criança típica, se é uma criança com alguma deficiência, se é uma criança que tem alguma doença, se é uma criança independente da sua religião, não importa. As leis defendem o direito de todas as crianças, elas são protegidas por leis. E aqui no nosso país existe o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que é conhecido como ECA, que é uma lei de 1990, que tem base na nossa Constituição, né, mas antes do ECA, as leis eram entendidas, né, pouco se falava no direito das crianças, falava-se mais nas leis como uma forma de proteger a sociedade das crianças que estão numa situação de conflito com a lei, não é? Era mais a questão dos deveres das crianças que eram mais colocados em pauta, e não os direitos dela, né? E o ECA veio para mudar isso. Então, ainda existe, infelizmente, crianças que não têm todos esses direitos atendidos, mas as leis já melhoraram muito, né? Já tem os conselhos tutelares, já tem um incentivo, né, nas escolas, e até leis mesmo que obrigam as escolas, caso tenha indícios de que essa criança esteja sofrendo violência, que essa criança não esteja tendo seus direitos atendidos, a escola tem obrigação de comunicar às autoridades. E a gente tem essa obrigação de orientar as nossas crianças, né, sobre os direitos dela. Então, algo que a gente pode fazer aqui nesse texto é falar de modo geral, né, sobre os direitos da criança, e os pais também podem pedir que as crianças identifiquem, né, à medida que os pais vão lendo, identifiquem o que nesse texto aqui que é brinquedo. Vamos pintar? Vamos escolher uma determinada cor para pintar, por exemplo. Vamos pintar de vermelho, que é brinquedo. Aí, como o texto é muito grande, papai ou mamãe pode selecionar, papai e mamãe é o responsável, né? Algumas frases e pedir para a criança identificar. Ó. Descer no escorregador, fazer bolha de sabão. Sorvete se faz calor, brincar de adivinhação. Morango com chantilly, ver mágico de cartola. O canto do bem-te-vi, bola, bola, bola. Então, aqui a gente já tem a bola, não é? Bolha de sabão. Outras partes que tem aqui do texto, por exemplo, ver uma estrela cadente, filme que tem robô. O robô, ele também é um tipo de brinquedo, né? Então,
Tem outras frases também. Carrinhos, jogos, bonecas. Cadê a palavra boneca, né? O pai pode sugerir que a criança identifique onde está a palavra boneca, né? E dar uma ajuda, porque as crianças ainda estão em fase de alfabetização, elas ainda não sabem ler, mas o pai pode dar essa ajuda. Vamos pintar que está aqui a palavra boneca, está aqui a palavra peteca, está aqui a palavra amarelinha, vamos pintar e fazer esse reconhecimento das palavras. Então, gente, continuando, mais uma proposta de atividade que eu enviei aqui para vocês, fazer através desse bolsinho, no caderno mesmo da criança, os direitos da criança, né? Eu mandei aí as figurinhas, e aí depois de vocês terem lido a lenda do Negrinho do Pastoreio com a criança, depois de terem lido o texto de Ruth Rocha, né? Vocês vão identificar com a criança figuras que falam sobre esses direitos que ela tem, não é? A criança ainda está em processo de alfabetização, tem escrito aqui na figura, mas não é necessariamente que ela tenha que ler sozinha, né? Vocês vão mostrando a imagem e vão ajudando a criança nesse processo de leitura, né? Então, aqui essa imagem diz aqui, tem as crianças brincando, não é? E diz aqui, direito a lazer. É importante que a criança tenha direito ao lazer? É muito importante, né? As crianças precisam ter esse direito ao lazer para poder se desenvolverem, né? Elas precisam ter direito de brincar, elas têm que ter o tempo para brincar, elas têm que ter acesso a brinquedos, né? A passeios, a sair, a ter esse momento de lazer. Na lenda que a gente leu, o Negrinho do Pastoreio, ele tinha direito ao lazer? Não, né? Ele não tinha direito ao lazer. Ele tinha que trabalhar muito, ele não tinha brinquedo, ele não tinha nem roupas. Então, é muito importante que as crianças tenham essa consciência, né, dos direitos que elas têm. Então, outra imagem aqui, direito, que seria esse direito aqui? Dá para ver aí? Um médico examinando a criança. As crianças têm que ter direito à saúde, né? É importante que as crianças tenham direito à saúde, muito importante, né? As crianças têm direito à saúde desde quando? Desde a gestação, né? Quando estão na barriga da mãe, as crianças já têm esse direito, né? Que a mãe tenha acesso ao pré-natal, né? Que elas, quando nascem, tenham direito a ter esse acompanhamento médico do desenvolvimento delas, para saber se estão se desenvolvendo direitinho. Tem direito a atendimento odontológico, né? Tem direito a vacinas, né? Hoje em dia está se falando muito sobre esse direito, que as crianças têm a vacina, os pais não podem, os responsáveis não podem negligenciar esse direito que as crianças têm a vacina, né? Outro direito aqui, desenvolver sua inteligência, né? Então, como eu já falei, é nas brincadeiras que as crianças desenvolvem a sua inteligência em primeiro lugar, né? Então, é muito importante que as crianças possam brincar, elas simulam acontecimento da realidade enquanto elas brincam, né? E direito de frequentar a escola, né? Na lenda que a gente leu, o Negrinho do Pastoreio, ele frequentava a escola? Não, né? Naquele tempo que as crianças eram escravas, elas não frequentavam a escola. E hoje em dia tem crianças que ainda não frequentam a escola? Tem, né? Infelizmente ainda tem crianças que são forçadas a trabalhar e ainda não frequentam a escola, não tem tempo para fazer os deveres de casa, porque às vezes, em trabalhos como esse, né? E pedir dinheiro no sinal, às vezes trabalhar, as meninas é mais comum trabalhar como babá, trabalhar nos serviços domésticos, não é? Então, isso é muito errado, né? As crianças têm sim que ter esse tempo de brincar, de estudar,
e de desenvolver sua inteligência. Outro direito aqui, direito a ter amor e carinho, né? As crianças têm direito de ter uma família, ter esse amor e carinho. Às vezes, quando não tem a família biológica, uma família adotiva, né? Mas que elas tenham esse direito de ter a família. Esse direito aqui as crianças saberão identificar, será? Uma criança aqui dormindo, né? Direito ao descanso, né? Muito importante também que as crianças tenham esse direito ao descanso. Fazer suas próprias descobertas também, né? Está incluso aí em frequentar a escola também, em brincar, em poder fazer perguntas, né? Como diz o texto de Ruth Rocha, e elas terem aí sua atenção. O direito de liberdade de expressão, muito importante, né? Que as crianças têm que poder se expressar, de dizer o que pensam também. Direito à alimentação, muito importante. E direito a ser protegida, né? Contra toda forma de violência. Então, a partir desse texto que fala do nosso folclore, do negrinho do pastoreio e do nosso lindo texto de Ruth Rocha, a gente pode trabalhar aqui os direitos da criança, né? Levá-las a observar, ter atenção que as imagens estão mostrando, ajudá-la na leitura, né? Identificar o que é cada direito desse e refletir sobre os direitos, né? Então, pessoal, continuando, a gente pode fazer isso na medida que vocês tiverem tempo. Não tem tanta pressa de fazer todas essas atividades de uma vez só, não é? Eu estou delimitando um tempo aí de uma semana para que vocês façam essas atividades, não é? É importante que aproveite aquele momento em que está mais propício para que a criança desempenhe essas atividades dentro da rotina da família, né? A gente sabe que às vezes os horários de trabalho dentro de casa, com a rotina da casa, a gente não pode imaginar que a criança se comportaria na escola do mesmo jeito que se comporta em casa, não é? Em casa ela tem aí vários distratores, então vamos ter paciência, mas vamos ter esse compromisso de fazer as atividades. Então, essas atividades vocês devem registrar através de fotos e vídeos e me enviar para que eu possa acompanhar e também ficar disponível para tirar dúvida, para dar a assistência a vocês. Então, após essa brincadeira do circuito do pé e mão, né, que vocês vão envolver a criança aí a partir da história do curupira, os pezinhos do curupira que às vezes está virado para trás e a criança vai pular, vai brincar, vai se movimentar, né, porque o corpo humano ele é feito realmente para se movimentar. Não existe isso de a gente viver parado, né? Quando a gente fica muito tempo parado sem se exercitar, a gente adoece. Até a gente adulto, imagina as crianças, né? Que tem bem mais energia. Então, a gente tem que aproveitar esse tempo e brincar, descontrair. É um tempo de pandemia, o clima às vezes fica mais pesado, né? Então a gente tem que tentar trazer um pouco de leveza para o dia a dia das nossas crianças. Pensando nisso, eu planejei um momento para que vocês tenham a oportunidade de conversar com as crianças sobre como eram as brincadeiras no tempo de vocês. Não é? Hoje em dia as crianças brincam mais de quê? Do que elas gostam de brincar. Vocês podem começar perguntando para elas, né? Do que você mais gosta de brincar? Vocês pais já sabem, mas é bom deixar que a criança se expresse, não é?
E aí vocês perguntam para elas: e vocês sabem do que o papai e que a mamãe brincava quando era criança? Será que no tempo do papai e da mamãe já tinha computadores? Já tinha celulares que as crianças tanto gostam de brincar hoje? Não, não tinha. Os brinquedos eram diferentes. E aí vocês vão comentar com as crianças exatamente como eram essas brincadeiras de vocês, né? Por exemplo, eu me lembro que eu gostava muito de brincar com folhas, né? Tinha os brinquedinhos, carrinhos, bonecas, mas a gente improvisava muito. Eu sou do interior e eu gostava muito de brincar com folha, às vezes fingindo que era bichinho, né? Que era galinha. Na minha imaginação, aquela folha era uma galinha e as folhas menores eram os pintinhos. Certamente vocês têm histórias para contar para as crianças como eram os brinquedos na infância de vocês, né? É importante falar também que naquela época não tinha uma variedade de produto disponível para se comprar com tantas marcas como se tem hoje, não é? Era mais difícil, eram poucas marcas, os produtos geralmente eram mais caros. Não sei como era cada uma da família de vocês, mas de modo geral era assim, não é? Tinha menos brinquedos disponíveis e as poucas marcas que tinham eram mais caras. Então as crianças tinham que ter muita criatividade, né? E às vezes os próprios pais faziam o brinquedo para os filhos, né? Por exemplo, eu lembro que tinha umas latas de sardinhas que se faziam um trenzinho com a lata de sardinha. Tinha pipas que eram feitas de sacola de plástico. Quando chovia, a gente fazia barquinho de papel, não é? Saía na rua, ali no interior onde eu morava, fazia os barquinhos e saltava naquelas lagoas que se formavam na rua. Então, muitas crianças saíam à rua para brincar junto, né? Depois daquele período de chuva. Tinha-se mais liberdade, né? Que a gente não tinha tanto medo da violência como a gente tem hoje. E era muito comum as crianças brincarem na rua, de pipa, não é? E aí vocês podem fazer um brinquedo da época de vocês e apresentar para as crianças e convidar a criança para brincar dessa forma que vocês brincavam, para mostrar para ela como era essa brincadeira em época diferente, né? Eu fiz aqui um brinquedo que eu vi as crianças brincar na minha época, né? Com latas de leite, coloca-se um barbante e aí a criança vai pisar e sair andando sobre essas latas, não é? O ideal é que se coloque aqui um EVA, alguma coisa para ficar mais macio, para não machucar o pé da criança, né? Mas eles geralmente adoram essas novidades. E aí é mais um momento que vocês terão a oportunidade de esquecer um pouco dessa situação que a gente está vivendo de pandemia, do cansaço do trabalho, né? Que às vezes junta trabalho, do trabalho que a gente tem fora de casa com o trabalho que a gente tem dentro de casa, com o trabalho que a gente tem com as crianças. Eu também sou mãe, eu tenho uma criança, eu sei que não é fácil a gente acompanhar a aula remota de filho e estar trabalhando em home office e a rotina da casa também, tudo junto é bem complicado. Então é um momento bom para nossa criança e bom para a gente também relembrar esse tempo da nossa infância, dos brinquedos que a gente brincava, né? Da forma como a gente brincava. E quem sabe até o pai experimenta também, o pai e a mãe experimenta, mata a saudade desses brinquedos, né? Isso é muito saudável. Então aproveitem, procurem aí na lembrança do que vocês brincavam, o que você acha.
pelo perfil do seu filho. O que você acha que seu filho ia gostar, né, dos brinquedos que tinham antigamente? E aí vamos tentar fazer esse brinquedo e aproveitar com a criança, certo? A gente tem também outra proposta de fazer uma atividade com as parlendas. Sabem o que é umas parlendas? As parlendas são aqueles versinhos bem ritmados que as crianças gostam de decorar e falam no dia a dia. Então, a nossa proposta é a gente apresentar para a criança a parlenda, né? Conversar sobre a parlenda com ela, apresentar. E aí eu trouxe aqui só uma demonstração, mas eu enviei no material impresso para vocês. E a ideia vai ser a criança ter contato com a leitura, né? Ela escolheu as parlendas mais fáceis possíveis. E aí a criança vai ser desafiada, ela ainda não sabe ler, né? Educação infantil. A gente não está tão preocupado com essa decodificação das letras, mas que a criança tenha contato com a diversão que pode ser proporcionada através da leitura. Então, vocês podem ir falando e incentivar ela a acompanhar com o dedinho cada palavra que está sendo dita, não é? Rei, capitão, soldado, ladrão, moça bonita do meu coração. Qual as parlendas que vocês lembram da infância de vocês? Então, vocês, já enviei algumas. E vocês podem relembrar também da infância de vocês. Com certeza tinha alguns, não é? E no material, que está menor do que esse, mas vai ser possível vocês lerem com a criança, colocar ela acompanhando com o dedinho, fazer o registro, enviar para mim. E a criança também vai ser convidada a ilustrar essa parlenda com o desenho. Eu não mandei o desenho, né? O desenho, a criança que vai produzir. Ela vai usar a criatividade dela, ela vai ficar mais livre para se expressar, né? Dentro dessa leitura que é feita com os pais, como é que elas poderiam representar essa parlenda através do desenho, né? E aí também através da pintura, podem pintar com tinta guache, um material que a criança mais gostar de pintar, né? Aproveitar esse momento para trabalhar as rimas, né? Qual dessas palavras que tem um som parecido? Qual dessas palavras que rima? Capitão, ladrão, coração. Então, é muito importante que a criança tenha contato com essa sonoridade das palavras. E com certeza essa vai ser uma atividade que as crianças vão gostar muito, né? Porque elas amam parlenda, é muito legal. Então, a gente aproveita esse momento da parlenda e vai relembrando mais sobre o folclore, né? Por exemplo, as adivinhas. Tem algumas adivinhas que são bem difíceis, não é? Os travas-línguas, né? Vocês podem falar para elas também, alguns trava-língua, mas a criança da educação infantil pode ser que ela tenha muita dificuldade, né? Ainda com o trava-língua, que a proposta do trava-língua é justamente as palavras se tornarem difíceis de pronunciar, né? Então, a gente vai vendo o grau de dificuldade que elas têm e colocando algo que esteja próximo do nível que ela consiga, para não ser frustrante para a criança, certo? Então, dentro dessas adivinhas, eu coloquei aqui no material para vocês. Vocês podem colocar aí numa caixinha, no envelope, como vocês preferirem. Adivinhas com... É uma espécie de adivinha, né? Uma característica dos personagens do folclore, das lendas. Então, eu li aqui a lenda do Curupira e vocês vão
ter aí no material impresso várias lendas para lerem com ela. A lenda do Saci, a lenda da Iara, a lenda do Boitatá. Então, tem a característica do personagem da lenda e tem uma figura para eles associarem, né? Após a leitura das lendas, aqui vocês vão fazerem essa atividade. Então, por exemplo, vamos ver um aqui. Vamos ver quem será. Cobra de fogo que protege as matas, florestas e os animais. Quem será esse personagem das lendas do folclore? Esta cobra de fogo que protege as matas, as florestas e os animais. Será que é o lobisomem? Acredito que as crianças vão dizer não, né? Ele já tem um conhecimento aí porque já foi trabalhado. Então, essas imagenzinhas vocês podem fazer assim nos palitoches, né? Fica mais fácil para eles manusearem. E aí vocês vão mostrando para a criança, né? O ato de ler, com aquelas historinhas que chamam muito a atenção deles, que eles com certeza vão se envolver na atividade. Então, cobra de fogo que protege a floresta e os animais. Quem será? Será que é o Boitatá? Certamente eles vão dizer que sim, que é o Boitatá, né? Vocês vão deixando as figuras disponíveis e vão lendo, vão entregando para eles, né? Mostrando aqui como está escrito. Não precisa que a criança leia a frase toda, mas certamente elas vão reconhecer alguma palavrinha, né? E vão desfrutando desse prazer que é ler boas histórias, né? Então, vamos lá, outro. Quem será? Homem que se transforma em lobo nas noites de lua cheia. Quem será? Quem será? Quem será? O lobisomem. Bem assustador. E aí vocês podem... Como é que o barulho que o lobisomem faz, né? E eles vão fazer... Au! Aí vai entrar naquela brincadeira, né? E assim a gente vai desenvolvendo a atividade. Então, vamos mais uma. Será que a criança vai saber quem será esse? Quem será? Quem será? Faz aquele suspense. Anão de cabelos vermelhos com os pés virados para trás. Quem é? Quem tem os pés virados para trás? Quem será? O Curupira! O Curupira tem os cabelos vermelhos e os pezinhos voltados para trás. É um menino muito inteligente que ajuda a proteger a natureza, né? E aí relembra a história, relembra os valores da historinha. Tem mais alguém? Será que ainda tem algum aqui? Quem será que tem o corpo metade mulher, metade peixe, e seu canto encanta os homens? Quem será esse personagem do folclore? Será que é o Saci Pererê? Não, não é o Saci Pererê. Será que é a Iara? Sim! Então eles vão participar aqui da brincadeira, pegando o personagem, não é? E associando a frase que foi lida. Por último, nós temos menino negro de uma perna só que usa um gorro vermelho na cabeça. Quem será? Quem será? Ele mesmo, o Saci Pererê, né? Ele é muito travesso, vive fazendo travessura, mas ele é um menino legal, né? Muito divertido e que tem todos esses amigos
personagens das lendas do nosso riquíssimo folclore brasileiro. Então aí vocês vão dando continuidade. Acredito que as crianças vão aproveitar bem mais essa atividade do nosso tema folclore brasileiro. Dando continuidade, pessoal, a gente pode trabalhar também dentro desse tema folclore sobre as músicas, as cantigas de roda. E aí, novamente, a família vai poder usar do seu conhecimento, do que vivenciou na sua época, para trazer isso, vivenciar novamente com a criança, não é? Quais eram as cantigas de roda, quais eram as músicas que vocês cantavam, que os pais de vocês ensinaram para vocês e que agora vocês podem ensinar para seus filhos, né? As crianças precisam ter contato com a música, porque a música, ela é muito boa para incentivar esse relacionamento humano, incentivar a criatividade, incentivar o desenvolvimento da linguagem, da comunicação. Então, é muito bom que os pais tenham esse momento de apreciar a música com o filho, né? Música de qualidade, música divertida mesmo, essas rimas são muito agradáveis da gente ouvir, né? Então, certamente vocês lembram do tempo de escola de vocês, quando vocês eram criancinhas, músicas que vocês cantavam na escola, e hoje poder cantar com os filhos de vocês. Então, a outra atividade que a gente propõe é fazer um instrumento musical de material reciclável. Então, vocês podem usar vários materiais para fazer esses instrumentos musicais. E aí aproveita para ensinar a criança o valor de ter esse devido cuidado com o lixo, né? Que um produto que a gente usa, a gente pode utilizar a embalagem desse produto para fazer uso de uma outra coisa, né? Como, por exemplo, um instrumento musical. Vocês devem mostrar para ela que é possível se divertir com coisas muito simples. As crianças já têm muito essa criatividade, né? De usar o que é simples para diversão. Então, ter esse momento de a criança poder, vocês podem até, dependendo de como vocês escolham fazer esse material, chamar a criança para participar, né, da confecção desse instrumento musical. Aqui eu fiz um bem simples de garrafa PET, mas aí no material que eu mandei para vocês eu dei vários exemplos do que pode ser feito, né? Pode ser, por exemplo, aquelas embalagens de leite fermentado, né? Aqueles pequenininhos, colocar alguns grãos dentro. Aqui eu fiz com um maior, só para dar o exemplo, mas certamente na casa de vocês vão ter aí alguns que podem escolher, né? Quem tem criança em casa que usa muito esses derivadinhos do leite, que eu não vou falar o nome da marca aqui, e fazer esse instrumento musical simples, mas que as crianças adoram, não é? Quais são as músicas que crianças gostam? Convidar, cantar junto, né? E se divertir. E aí trabalha a sonoridade das palavras, trabalha esse conhecimento de texto que mais à frente a gente vai utilizar para o desenvolvimento da leitura. Por enquanto é importante que elas tenham contato com essa sonoridade das palavras, não é? Quais são as músicas que vocês cantavam na época de vocês? Eu lembro muito de uma que eu acho que todo mundo conhece, né? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer.
Ele mora lá na lagoa, não lava o pé porque não quer mais que chulé. Então tem muitas essas musiquinhas que as crianças gostam e basta colocar na mão delas um instrumento musical simples, reciclável como esse aqui, que elas vão se divertir, que elas vão adorar, né? Aí elas podem fazer separadamente ou elas podem, de repente, até unir materiais diferentes, né? Se tiver irmãos, os irmãos participam juntos. E aí vocês sempre precisam lembrar de fazer o registro da atividade e me enviar, certo? Vai o material impresso, que vocês, nesse momento, como eu já disse, não tenham essa preocupação da criança aprender a ler, aprender a decodificar, mas que ela tenha um contato com o mundo da leitura, em observar a sonoridade das palavras, em observar o pai lendo, em observar a função social da escrita, né? De repente uma musiquinha que ela gostou, ela vê lá escrita, de repente uma lenda, uma adivinha, e aí a gente vai tendo conhecimento com vários conteúdos, como a gente falou aqui sobre diversidade cultural do Brasil, a gente falou aqui sobre a importância da reciclagem, do respeito à natureza e o nosso conhecimento que é passado de geração em geração, né? A nossa cultura de brincadeiras, de músicas. E aí vocês com certeza têm um vasto material aí de lembranças dessas brincadeiras, dessas vivências de vocês, que vai ser gostoso colocar em prática com as crianças. Então, ficamos por aqui, até nosso próximo encontro e aguardo o retorno de vocês com o registro da atividade. Um beijo bem grande para cada criança e espero que possamos nos encontrar presencialmente em breve. Um grande abraço, família.